estamos no ar. Estamos no ar, então queria saudar a todas e todos, dar boas-vindas ao nosso convidado Edson Caiapó. Daqui a pouquinho está entrando também a Lenira Jadse, se eu conseguir falar corretamente. Nós estamos nesse projeto envolvendo aí observatórios, né, vinculados à Universidade Federal de São Paulo, Culturas BR, Observatório de Gestão Autônoma da Medicação e Observatório do Uso de Medicamentos e Outras Drogas, num esforço, né, aderindo aí a um edital de uma parceria, né, de um convênio entre o Ministério Público Federal e a Unifesp, para verificar o impacto da Covid, né, junto aos povos indígenas. E felizmente fomos contempladas, né, nesse edital, e temos aí a felicidade de estar construindo esse diálogo, né, junto com as comunidades, junto com os povos, promovendo trocas, né, e avaliando como esse impacto se dá no cotidiano, né, dos povos, nas terras indígenas, que soluções têm sido criadas, né, para que a gente possa juntos construir aí recomendações para políticas públicas, né, de proteção, de fortalecimento, e é com muita alegria, né, que a gente hoje vai conversar um pouquinho e conseguindo aí a vinda da Lenira ter um pouco de notícia também da terra indígena de Piaçaguera, né, em Peruíbe, aqui litoral de São Paulo. Então, queria ressaltar aí as boas-vindas e agradecer imensamente, Edson, de estar conosco, e também abrindo já para você se apresentar, né, falar um pouquinho de você, de onde é que você está, para a gente ir começando essa conversa. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Edson Caiapó, eu sou filho de pai Caiapó, né? Sou originário do estado do Amapá e estou morando em Porto Seguro, na Bahia, há algum tempo, onde estou atuando na licenciatura intercultural indígena do Instituto Federal da Bahia. Trabalho com formação de professores indígenas em nível de licenciatura e atuo no programa de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia, onde estou na orientação de 6 mestrandos indígenas e hoje, inclusive, né, estive na banca para seleção de novos candidatos e espero que outros indígenas entrem. E sempre os indígenas acabam caindo na minha orientação, né, e a demanda é muito grande. Eu, assim, não sabe, tenho tido dificuldades, assim, né, com a quantidade de trabalho, de pessoas, né, indígenas que têm interesse. Enquanto isso, não são todos os professores, ou são pouquíssimos professores que têm, sabe, assim, como é que é a palavra? Disposição ou disponibilidade para fazer orientação, né, desses estudantes indígenas. Não por má vontade, sabe? Não, eu não vejo má vontade, é por conta mesmo de algumas limitações, né? Enfim. Mas estou em Porto Seguro há algum tempo e confesso assim que demorei alguns anos, apesar de ser um lugar belíssimo, né? Demorei alguns anos assim para sentir o chão de Porto Seguro, né? Os meus pés no chão. Eu sou de região de grandes rios e muita floresta, né? Aqui é um lugar, como eu falei, belíssimo, mas o mar, né, eu gosto de contemplar, mas eu me sinto meio fora assim da minha realidade. Mas, enfim, gosto muito de Porto Seguro, e especialmente dos povos indígenas que estão por aqui na resistência desde 1500, diga-se de passagem, né? E são povos muito bonitos, muito guerreiros, muito resistentes e que estão nesse movimento de revitalização e de resistência contra essas pandemias e epidemias, né, que são históricas. E aí eu queria lembrar, assim, que para iniciar a conversa, né, o Mestre Gomes escreveu Os Índios e o Brasil, que foi publicado pela Companhia das Letras, né? E ele, em um dos capítulos, na verdade, no primeiro capítulo, ele trabalha a ideia de epidemias programadas para se reportar ao que historicamente tem acontecido com os povos indígenas, né, em relação a doenças. Então, ele relata vários dados, casos e pesquisas, né, que foram realizadas por vários autores, vários pesquisadores,
que falam, por exemplo, dá um exemplo, né, de um estudo, né, no século XVIII, no estado na verdade, na região do Grão-Pará, né, uma epidemia de sarampo que dizimou a vida de mais de 50 mil indígenas, né, ali na primeira metade do século XVIII. Aí, o Mércio Gomes identifica, né, esses problemas de saúde quase sempre como epidemias programadas, no sentido de que são doenças produzidas, provocadas exatamente para o extermínio, né, para colaborar nesse processo de genocídio histórico. O Darcy Ribeiro escreveu um livro intitulado O Irá Sai à Procura de Deus, né? São vários textos, em vários ensaios, e um desses ensaios ele relata a história de uma epidemia de sarampo que aconteceu no estado do Maranhão, né, entre o povo Urubu-Capô, e essa epidemia também dizimou assim, centenas, né, na verdade milhares, né, de pessoas indígenas do povo Urubu-Capô, e dizimou aldeias inteiras, né? E num período muito curto de tempo, essa epidemia que começou no Maranhão estava chegando no atual estado de Goiás, né? Então são vários casos, né, de epidemias, né, em que os colonizadores, né, dos tempos da colonização e os colonizadores do período pós-colonização, né, provocavam e coisas assim, né, conceder brindes e presentes para os povos indígenas, né, alimentos, por exemplo, e roupas e cobertores contaminados com vários tipos de doenças que, num período muito curto de tempo, estava dizimando, né, povos e aldeias inteiras e muita gente, né, gente do nosso povo. Então, assim, para os povos indígenas, obviamente que sempre isso é muito triste, mas eu também fico muito triste, angustiado de pensar que não é novidade, sabe? A Covid-19 é muito violenta, mas esse tipo de coisa violenta não é novidade entre os indígenas, né? E aí o Mércio Gomes, eu penso que trabalha muito bem essa ideia, né, de como que historicamente isso foi produzido. E olha que o Mércio Gomes escreveu produziu, né, e publicou esse livro na década de 90. Ele não está se reportando a Covid, né? Ele está falando de outros momentos. E aí nós temos, então, um outro momento assim bastante complicado, que é a atual conjuntura, né, de Covid-19. E aí os povos indígenas são vítimas por excelência, digamos assim, né, que são povos que são vulneráveis, né? Então, uma parcela muito grande dos povos indígenas, especialmente na Amazônia, são povos que têm hábitos coletivos, né, de cozinhas coletivas. O povo Caiapó, por exemplo, né, por onde eu transito, né, são povos que têm cozinhas coletivas, fazem comidas coletivas, que têm casas coletivas, né, onde dormem em redes. Então, isso produz, né, uma vulnerabilidade muito grande, né? Os rituais funerários, digamos assim, né, que são também sempre coletivos, né? Então, uma vulnerabilidade que está escancarada, e aí o sujeito adoece, né? E aí tem que fazer o deslocamento para a cidade, sendo que em várias regiões, aí eu me reporto principalmente na Amazônia, que é a minha região de origem, né, tem lugares que o acesso só é possível através de helicóptero ou avião, né, porque são regiões de montanhas no meio da floresta e de rios em forma de corredeiras, né? Então, na região do Parque do Tumucumaque, por exemplo, nas aldeias ali só é possível chegar de avião. Só que os aviões eles não estão disponíveis a qualquer momento, né? Então, conseguir um avião para transportar uma pessoa doente pode demorar meses, né? E aí, até o avião chegar, a pessoa, infelizmente, já foi a óbito, né? Então, nós temos essa situação, temos a situação da CESAI, que foi um avanço, né? A instituição da CESAI, mas é um sistema de saúde especial dos povos indígenas que só atende problemas assim de baixa densidade, né, de baixa intensidade, né, média e alta intensidade não é atendido, e COVID é de alta intensidade. Então, né, não existe tratamento através da CESAI. O que, no máximo, a gente consegue é um transporte, né, para as aldeias próximas da cidade para transportar a pessoa adoentada para os hospitais, né? Então, a situação é gravíssima, os povos indígenas têm muita dificuldade de acessar essas políticas emergenciais, né, como o próprio pagamento dos R$ 600 que o governo fez. Muitos indígenas, Caiapó, por exemplo, não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque
as aldeias quase sempre não têm internet. Muitas vezes não tem sequer energia elétrica, muito menos internet. Aí o parente tem que ir para a cidade para tentar acessar numa lan house, né? Aí chega na lan house, quando ele se depara com as exigências, né, não é possível fazer o cadastro, né? Precisa de CPF, eu não tenho CPF, como é que eu vou fazer? Não vai fazer, né? Então, assim, são uma série de dificuldades, sem falar que esse deslocamento para a cidade já pode pressupor o contágio, né? E que acontece muitas vezes, inclusive. Então, são situações muito graves, né? E aí agora nós estamos, digamos assim, num momento que nos desperta uma certa felicidade de pensar nas vacinas, né? Que estão aí circulando pelo mundo. Não é novidade para ninguém, né, que a nossa conjuntura política é uma conjuntura autoritária, altamente anti-indígena, né, e autoritária para todos, né, e negacionista, diga-se de passagem, né. E aí, por aqui, a vacina ainda está engatinhando, né, a vacinação da população brasileira, e isso muito mais difícil para os povos indígenas. Hoje eu estive numa reunião de organização do Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, né, que deveria acontecer esse ano, que a gente nem sabe que se vai acontecer, porque, inclusive, uma boa parte da comissão organizadora, que são estudantes indígenas, não foram vacinados. Eles não podem ficar transitando e nem sabem se a vacina chegará, né, nas comunidades indígenas lá no Amazonas, né, no estado do Amazonas, no Pará, no Amapá, se vai chegar, né, não sabem quando vai chegar, né, só tem notícia de que chegou. Só que nos lugares onde a vacina chegou, né, nas aldeias, nós temos um outro problema que tem a ver também com negacionismo. E agora, articulado com a evangelização dos povos indígenas, né? Então, eu fico muito triste, né, de ouvir os meus parentes dizerem que não vão ser vacinados. Eu já fui vacinado, né? Eu tive, eu diria assim, a felicidade, né, de tomar a primeira dose. E no dia que eu estava na aldeia para tomar a primeira dose, eu vi muita gente, parente, dizendo que não vai tomar vacina, inclusive pessoas vinculadas à CESAI, né, que são funcionários da CESAI, dizendo isso. E quase sempre esse discurso tem a ver com alguma doutrinação religiosa, especialmente evangélica, né? Então, nesse sentido, eu não quero aqui fazer discurso de ódio contra ninguém, contra nenhuma denominação religiosa ou política, mas vou dizer que, neste sentido, os evangélicos, os evangelizadores estão fazendo um desfavor, né, estão promovendo uma política genocida contra os povos indígenas ao, sabe, conseguir convencer os indígenas de não tomarem a vacina. Diga-se de passagem, né, que uma parte significativa da contaminação nas terras indígenas tem a ver com o trânsito de missionários. Não só de missionários, mas também de madeireiros, de mineradora e de um tanto de pessoas que invadem os territórios. Que isso tem a ver com a vulnerabilidade dos povos indígenas. Mas eu quero aqui destacar que os missionários, especialmente evangélicos, estão fazendo esse desfavor, assim, uma coisa absurda, e não são poucos indígenas que estão dizendo que não vão tomar vacina, sabe? É uma quantidade muito grande que me deixa muito triste, muito angustiado. Ontem teve um debate organizado pela deputada federal Wapichana, né? A nossa representante no Congresso Nacional, e várias lideranças indígenas foram lá para fazer exatamente essa denúncia, né? Falaram tanto de coisas interessantes, entre elas essa denúncia de que indígenas não querem tomar vacina. E aí eu fico triste, assim, né, ao ver que a equipe da CESAI, da saúde, vai lá nas aldeias levar a vacina, e aí quando termina a vacinação, volta uma quantidade muito grande de vacinas que não foram utilizadas porque as pessoas não se vacinaram e assinam ainda um documento dizendo que não vão vacinar. Esse é um problema. Um outro problema muito grave, eu vou já passar aqui a palavra da minha parenta Lenira, quero parabenizá-la, saudá-la, né, ela está por aqui conosco, e assim, dizer que um outro problema grave são indígenas, né, de vários lugares do Brasil, que não estão tendo acesso, né, porque o sistema de saúde, seja CESAI ou não, sei lá, sabe, estão dizendo que eles não têm direito, porque são índios em situação de urbanidade, eu não sei nem como é que fala, sabe, ficam inventando um monte de conceitos para negar direitos. Aí, por exemplo, os meninos, né, e as meninas, né, os estudantes indígenas, por exemplo, da Unicamp, a maioria deles são do Alto Rio Negro, né, não estão tendo direito. Olha que coisa, né? Ou seja, o direito deles está sendo assim cortado, cerceado,
porque eles estão morando lá em Campinas, estudando na Unicamp, passaram por um processo seletivo diferenciado, são pessoas que vêm de aldeias lá de uma região muito distante, né? E aí chega na cidade, lá onde estudam, no posto de saúde diz que eles não podem tomar vacina porque eles não estão em aldeia, né, ali em São Paulo. Né? Uma outra questão que deve ser pensada, eu acho que mais que pensada, tem que ser denunciada. E eu não tenho nenhuma dúvida, sabe, de que os parentes, eu não vou assim me atrever a falar tanto dos Guarani, né, que é um povo que eu tenho tanta admiração, tive o privilégio de trabalhar com os Guarani, de aprender muito com os Guarani, eu coordenei os CECIS, né, na Curucutu, na Tenondé e no Jaraguá. Né? Fiquei alguns anos ali sendo coordenador pedagógico do CECI, aprendi muito mais do que ensinei, eu não tenho nenhuma dúvida disso, assim como eu não tenho nenhuma dúvida da situação de vulnerabilidade desses nossos parentes tão guerreiros, né, que estão ali numa das maiores cidades do mundo, falando na língua originária, né, e fazendo os seus rituais cotidianos. Mas aí nós vemos assim que a situação também ali é muito grave, a parenta Lenira vai falar sobre a situação. Quero parar por aqui essa fala inicial, me disponho, né, me coloco à disposição para o diálogo, né, e passo a palavra, tá bom? Obrigado. Obrigada, Edson. Saudar aqui a Lenira, pedindo já desculpas, né, de não ter conseguido fazer uma orientação aí, e ela teve que, né, viabilizar a entrada dela aqui bem em cima da hora. Queria então te agradecer, Lenira, pela disponibilidade, né, pela generosidade de estar conosco, e te passar a palavra para poder se apresentar, dizer onde é que você está, né, e já iniciar aí a nossa conversa sobre a situação do impacto da Covid, né, para o povo Guarani de Piaçaguera. Vamos ver se vai dar certo a liberação do microfone. Aí, agora já estamos te vendo. Só a liberação do teu microfone aí na telinha. Vê se ele está aparecendo aí no cantinho para você clicar nele, para ele ficar aberto. Cada dia a gente tendo que aprender mais ainda a lidar com essas tecnologias todas, cada hora é um programa, um aplicativo, que vai dificultando a vida, mas vai possibilitando a gente se conectar, né? Lenira, acho que não deu para liberar ainda seu microfone, não sei se você conseguiu localizar aí o microfone na telinha, acho que caiu agora. Voltou. Agora acho que vai dar. Nossa, aí. Tá me ouvindo agora? Agora sim, que bom. Bem-vinda. Nossa, que... Obrigado. Não sei se eu perdi alguma coisa, caiu de repente, o Edson ainda estava falando, né, quando caiu. Eu não sei se eu perdi alguma coisa. Eu só estava te dando boas-vindas e me desculpando de não ter feito uma orientação precisa e boa para você, para facilitar a tua entrada, viu? Te peço desculpa e te saúdo, né? Agradecendo aí a generosidade de estar com a gente hoje. Então, para você se apresentar, dizer onde você está, né? E iniciar essa troca, essa conversa sobre o impacto, né, da Covid para o povo indígena aí, Guarani de Piaçaguera. Mendecaro Porã, Pamelpé, boa tarde a todos.
Eu estou muito feliz de vocês terem me convidado, né, para fazer essa live. Vou te dizer que é a primeira live, primeira vez que eu uso esse aplicativo, né? E eu estava achando que eu nem ia conseguir, né? Por conta que hoje o tempo aqui também não está muito bom e a internet está caindo. Mas eu fico muito feliz de estar participando. E ainda bem que deu certo agora, né? Ah, não falei meu nome. Meu nome é Lenira de Atsu. Eu moro na aldeia Nhamundumirim, que é uma das 13 comunidades dentro da terra indígena Piaçaguera, né? A nossa aldeia já vai para o 13º ano, faz 13 anos já que a gente entrou nessa aldeia, mas a terra mesmo vai para 21 anos, e a gente está aqui desde o começo, né? Antigamente era só uma aldeia, que era Piaçaguera, aí foram se estendendo, as pessoas foram reocupando, né, o espaço, e hoje eu estou aqui já há 13 anos, sou professora já há 16, de unidade, me importo muito, né, com tudo que acontece nela e com elas, e é isso. Estou liberando aqui a palavra para a gente ir fazendo essas trocas e saber um pouco, assim, como é que chegaram, né, essas informações, né, para os povos, as informações da Covid. A Covid chegou antes do que a informação. Como é que foi esse processo aí, né, de se deparar com uma nova epidemia, né, que Edson já vai colocando tão fortemente, né, que já faz parte dessa história, né, de colonização, né, e que acaba trazendo aí repercussões muito importantes, né, e muito negativas aí para a segurança dos povos indígenas. Sim, é um momento, não sei, né, a gente fica tão confuso com esses momentos, né, que acontecem não nas nossas vidas, mas hoje na vida do planeta, né, e desde sempre, eu acho que temos doenças no mundo todo, né, a gente sempre conviveu com o vírus, mas esse veio para dar medo, né, e aqui na Terra Piaçaguera tivemos, acho que os 2 casos só, não casos fortes de viral, né? Só que assustou um pouco, né? E no começo foi assim, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E infelizmente a gente estava vendo televisão e viu que a coisa realmente era grave, né? No mundo. E só que uma coisa tão assim assustadora que a gente não sabe como se proteger, para onde ir, o que fazer e como fazer, né? Como se isolar. Aí falaram assim, vamos fechar a escolinha, cada um fica na sua casinha, até nós, né? E eu percebi que, por exemplo, eu fiquei na minha casa um tempo, né, assim, tenho minhas filhas, meus netinhos que moram ao meu redor, mas aos poucos a gente foi se reencontrando de novo, né, e a gente viu que dá para a gente ficar junto na nossa comunidade e continuar as nossas atividades, né, porque felizmente essa doença não atingiu tanto a nossa região, o nosso município, né. Teve casos? Teve sim, mas não ao extremo, igual a gente por aí, né, pro lado do norte aí. Então o caso fez um caos, né, na vida das pessoas, e eu fico muito triste com isso. Aqui para o Vale do Ribeira, a gente perdeu um professor muito importante, né, e quando a gente percebe, perdendo a vida por conta dessa doença, e foi um momento muito, assim, triste. A gente, dentro da nossa comunidade, ficamos e estamos ainda, né? Estamos se aproximando aos poucos agora dos nossos parentes e das outras comunidades, que sendo tão perto, numa terra só, a gente ficou 1 ano sem se ver, né? 1 ano sem se encontrar, só pelo celular mesmo, né? Hoje tem essa tecnologia que por parte nos aproximou, né? E não deixou isso se enfraquecer. E eu falo para minhas filhas, né, para meus netos,
que a gente só não conseguiu se isolar. Eu falei para eles, a nossa terra, ela tem a rodovia que corta no meio, então essa terra fica bem no limite de um município e outro. Então, automaticamente, a gente está no meio de duas cidades. E a nossa aldeia é uma das primeiras perto da pista, então a gente está mais próximo do pessoal, né, da cidade. Aí eu falei para eles, então, se a gente tivesse realmente o subsídio para dentro da nossa terra para a gente se alimentar, principalmente, a gente não precisava ir comprar as coisas fora da aldeia, né? Porque dava medo, a gente ficou muito tempo sem ir no mercado, e algumas coisas faltam, né? Assim, eu digo que faltam por quê? Porque a nossa terra ela já foi muito explorada pela mineradora. Então, a gente está reflorestando por exemplo, com árvores frutíferas, e em questão de alimentos de curto prazo, tipo hortas, as outras coisas, a gente está conseguindo lidar agora, né, com isso. Então, eu falo para meus, né, se a gente tivesse tudo aqui na nossa terra, realmente a gente estaria isolado. Então, e não estamos, né? Pensando bem, a gente não está. Se a gente vai no mercado, compra uma coisa, a gente já quer, né? Essas coisas, então, mas graças a Deus, até agora, a gente está bem, já tomamos a primeira dose, né? Aqui na nossa aldeia. Eu ouvi uma parte do Edson falando aí, né? Sobre as resistências dos evangélicos, e isso é realidade em todas as terras indígenas, em todas as comunidades, infelizmente, né? É uma coisa que nos deixa triste. E, infelizmente, alguns querem ainda continuar sendo colonizados, né? Não querem decolonizar, né, conosco. Então, alguns preferem assim, acreditam mais no Deus do branco do que no Deus do indígena, né, do Nhandela. Sendo que é o mesmo Deus, né, só é diferente o modo como a gente vê e nos reverenciamos a Ele, né? E isso nos entristece, porque se a gente tem esse privilégio de tomar essa vacina, por que não? Porque já não estão sendo todos, né? As crianças que ainda estão aí, né, para essa contaminação. Então, parando para pensar, ainda estamos em risco, sim, né? Porque o nosso povo ainda está em risco. Tem muita gente que não pode tomar essa vacina, né? Mas, graças a Deus, aqui a gente orienta bem as crianças, orienta os jovens, muitos jovens pararam de sair, porque por conta de ser perto da cidade, automaticamente eles se acham que, tá me prendendo dentro da aldeia. A gente fala, no nosso território a gente tem tudo, a gente está livre. Quantos aí não estão presos dentro da casinha deles, aquele quadradinho, né? Um em cima do outro na cidade, aquelas gaiolinhas. E a gente não, a gente pode ir na natureza, a gente pode nadar no rio, a gente pode usufruir do espaço que não está contaminado, né? Então, a gente tem esse privilégio. E não estamos presos, não, a gente está livre aqui dentro, né? Eu falo para eles. Então, caso, eu rezo muito para que se protegendo, ajudando um ao outro, no momento que a gente, né, pensa que está isolado, que graças a Deus o índio tem que estar isolado sim, né? Infelizmente, algumas terras, que nem as nossas, são próximas da cidade, né? Mas a gente tem que, um pouco assim, esquecer um pouco isso e voltarmos mais para nós, né? Que isso fez a gente enxergar mais nós aqui dentro, fala, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer na minha terra, né? Vamos cuidar disso, cuidar daquilo, se empenhar em alguma coisa realmente, né? E não ficar pensando, quero sair, quero ir na cidade, para quê? Né? Para quê? Então, em certo momento, eu achei que a gente, por esse período, a gente até se fortaleceu mais um pouco, porque a gente acabou vendo realmente que é muito importante, né? A gente estar na Terra e viver dela e nela, né? E para ela. É isso. Acho que vocês dois falaram um pouco, né? Dessas Mais questões. alguma coisa? Vamos seguindo na conversa, né? Vocês estão compartilhando um pouco, né? As questões culturais, né? E essa questão da colonização, né? Que segue
a sua força, né? E como a Covid vai impactando, né, essa reorganização. Em alguns momentos, em algumas falas, a gente viu um processo até de fortalecimento cultural nesse impedimento da grande circulação. Vocês perceberam isso de alguma forma? Você pode repetir, Luciano? Eu não peguei esse bem. Algumas falas, algumas lives... Sim, porque a gente começou a pensar, poxa... Só vou repetir, Lenira, né? Algumas falas, né, em outras lives diziam um pouco desse fortalecimento cultural que se deu a hora que a comunidade se viu impedida de fazer essa circulação para fora, né? E aparecendo também mais fortemente, né, nas lives a questão da soberania alimentar, né? Que Lenira começou a falar. Queria que vocês falassem um pouquinho mais disso. Como é que vocês perceberam esse outro impacto, né, da pandemia? Sim. Então, porque, que nem eu sempre falo, pela nossa terra ser próxima à cidade, a gente fica preguiçoso, digamos assim, né? Que hoje eu sou professora, automaticamente eu recebo por isso, né? Então, é fácil para a gente ir, vou comprar isso, vou comprar aquilo, né? Mas na hora que você se sente que o dinheiro não vale nada nessa hora, que você tem que estar na sua terra, você começa a olhar a terra com outros olhos. Por que eu digo isso, né? Eu não tenho vergonha de dizer, até eu falo para minha mãe, né? A minha mãe, o pai dela é Tupi e a mãe é Guarani, lá do Sul, né? O meu avô já é daqui mesmo, do litoral. Então, o meu povo, e todos os povos indígenas, ou pelo menos a maioria dos povos indígenas, eles são agricultores, né? São agricultores daquilo que eles necessitam. E a terra nos dá isso. A terra está ali, a terra é nossa mãe. A terra é a mãe que nos acolhe, ela está ali e fala assim, olha, estou aqui para te servir. Então, eu percebi que falei, poxa, é tão fácil. Aqui não é tão fácil. Hoje, eu já sei como fazer, mas, que nem eu falei, quando a gente retomou essa terra, a mineradora ainda estava atuando por aqui. Então, tem lugares que, não sei se vocês sabem o que é pissarro, né? Aqui na região, a gente tem o pissarro, que é uma terra, embaixo da terra, de todas dessas terras férteis, tem um paredão, uma rocha preta, né? Não sei se vocês conhecem isso. E essa terra chegou no pissarro. E tem uns que atravessou o pissarro para baixo, que é onde começou a minar água. Então, a gente tem muitas lagoas por conta dessa mineração. Então, a mineradora, ela tirou toda a saúde da terra, toda a vitamina da terra que as nossas plantas precisam em árvores, né? Então, agora, a gente está recuperando ela devagarzinho, né? Pegando todo o restinho das folhas das árvores que caíram. A gente está sabendo, por exemplo, fazer uma terra fértil, né, para a gente colocar a nossa mandioca. Hoje eu faço uma hortinha, né? Meu marido planta milho, a gente temos árvores frutíferas e tudo mais. Mas, em algum tempo atrás, não foi assim. A gente tentou por várias vezes plantar. Se a gente plantava uma muda de banana, por exemplo, assim, em vez de ela crescer, ela só ia diminuindo, porque não tinha riqueza na terra, não tinha a vitamina que a planta realmente precisa para crescer, né? Então, a gente perdeu muita coisa e a gente quase desistiu de plantar, né? Mas aí a gente foi reconhecendo os espaços que realmente agregam esses alimentos, essas plantas, essas sementes. E a gente está aprendendo no dia a dia, e agora, com esse isolamento, né? A gente está aprendendo cada vez mais. E parece que Nyanderu está guiando a gente para o lugar certo, né? Falando, olha, aqui dá, aqui não dá, aqui dá, aqui não dá. E voltando a falar, né? A minha mãe, ela, não sei em que momento da história dela, perdeu o hábito de plantar, perdeu a prática de agricultura, né? E esse sistema ela já havia perdido. Então, com essa nova geração que é a minha, né? A gente está retomando isso. E meus netos já me ajudando, vendo eu fazer, me ajudando a plantar, a cultivar, a colher, a cuidar, então automaticamente eu sei que eu já estou passando, já estou cumprindo a minha missão, passando esse conhecimento para eles, e fazendo eles entender
que o alimento é primordial, é muito essencial. Não vivemos para comer, mas comemos, nos alimentamos para poder estar vivo, né? E por que não comer coisas boas, né? Eu vejo muita gente achar mais fácil ir comprar um lanche, comprar uma coisa industrializada, né? Tem mães que nem cozinham mais. A geladeira deles é cheia de miojo e Danone, né? A criança acorda, dá um Danone, tá com fome, não sabe que mais tarde aquela criança vai ter que arrancar um órgão, vai ter que arrancar uma vesícula. Eu digo isso porque aconteceu, né, no nosso meio. Eu mesmo tive que arrancar minha vesícula. Hoje chegou meu filho do hospital, que teve que tirar o apêndice. Meu filho quase morreu. E por conta disso, essa semana foi muito atribulada, anos, né? E eu pretendo cuidar muito dele agora. Não vamos mais tomar refrigerante, comer besteira, sabe? Comer o que a gente planta, que o tempero, né? Eu tenho bastante manjericão. E o manjericão, ele é o omeprazol medicinal, né? Então, na prescrição médica, eu já estava lá, omeprazol. Eu falei, não vou dar. Eu não vou dar esses remédios para o meu filho. Agora eu vou dar tudo, o que eu conheço de natural, eu vou dar para o meu filho. A não ser o antibiótico, que não tem jeito, né? Eu não conheço ainda direito. Mas é assim, a gente se fortaleceu nessa pandemia pensando desse modo, né? Então é isso. Então, olha só, eu acho que eu considero que seja importante pensarmos assim, né, que a Covid-19, nessa pandemia, na verdade, é a ponta de um iceberg, né? Eu diria assim. De outro modo, eu diria assim que a Covid-19 é a demonstração, é a evidência do esgotamento de um modo de pensar, de um modo de produzir e de um modo de relacionamento social, sabe assim? Então, o sistema cartesiano, eurocêntrico, capitalista, neoliberal, e vou me atrever a dizer assim, cristão, sabe, ortodoxo, terrorista, fundamentalista, está em crise, sabe? E a Covid-19, eu acho que veio dar esse recado, assim, olha, gente, vamos repensar as relações sociais, né, socioambientais. Vamos parar de fazer bagunça sobre a Terra, porque a Terra não é um organismo bobinho, não, sabe? É um organismo muito forte, muito poderoso, sagrado, que nós não temos respeitado ao longo do tempo, e que a Terra pode se aborrecer e dar nota zero para todos nós, e reprovar todo mundo, sabe? E assim, num piscar de olhos, acabar tudo por aqui, e depois, quem sabe, voltar a uma outra vida mais respeitosa, né? Então, assim, é necessário nós repensarmos, né, as relações, né, entre as pessoas e entre as pessoas e o que nos rodeia, né? As formas de vida humana e não humana, né? É necessário, assim, nós estabelecermos uma relação de respeito entre todas essas formas de vida. Assim como, né, é necessário, assim, pensarmos uma vida mais coletiva, né? As pessoas têm que se respeitar e têm que agir de maneira coletiva, substituindo essas formas, sabe, de ação egoísta, vaidosas, individualistas, né, que têm caracterizado a humanidade, especialmente no mundo ocidental, que é onde nós sabemos bem como funciona, né? Então, assim, é importante nós, nesse momento, pensarmos na necessidade de vermos a terra, a floresta, os rios como irmãos e irmãs, de fato, né? E darmos as mãos para superarmos, né, esse momento tão difícil para a humanidade, para os povos indígenas particularmente muito difícil, mas uma dificuldade que, na verdade, é para a humanidade, da humanidade inteira, e que nós temos que dar as mãos para superarmos, né, toda essa dificuldade. E aí eu vejo assim, né, que a pandemia, de fato, é contraditório, sabe? Fiquem à vontade para questionar, para dizer que né, é um equívoco, mas, por incrível que pareça, a pandemia ela trouxe, sabe, alguns impactos, eu vou arriscar dizer assim, positivos, sabe? No mínimo, a pandemia abriu possibilidade para refletirmos sobre um tanto de erros, sabe? Como diz
o Eduardo Thompson, né, um planetário de erros que a humanidade tem cometido ao longo do tempo, né, e aí eu acho que a pandemia colocou a humanidade, nós todos, em xeque, para dizer, calma aí, né, desacelera aí, entendeu, acalme o coração e vamos repensar tudo. E aí, por exemplo, de positivo, né, o que que tem? Eu vou, assim, enumerar algumas coisas rápidas que eu estou pensando agora, né. Esse momento aqui, olha, eu, Caiapó, estou aqui em diálogo com uma parenta guerreira Guarani. Eu estou em Porto Seguro, a minha parenta está em São Paulo, né, provavelmente na região do litoral de São Paulo. E aqui tem outras pessoas, né, tem a professora Luciana, tem outras pessoas do Culturas BR. E aí, então, a pandemia, ela possibilitou, né, nós, ao mesmo tempo, estarmos distantes, né, e nos aproximar, né, e pensarmos assim em alternativas, né, para os povos, para a humanidade, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante, porque isso não acontecia. Por mais que as tecnologias, né, estivessem disponíveis, nós não utilizávamos nesse formato. Eu tenho participado, assim, ano passado, olha, teve, assim, no final do ano passado, em dezembro, teve dia que eu participei, tipo, de 5 lives, assim, que me deixavam fortalecidos, cansados e fortalecidos, sabe? Porque, poxa, eram diálogos tão bonitos, tão produtivos, que eu terminava o dia, assim, cansado, com vontade de dormir, mas, ao mesmo tempo, com a cabeça muito acelerada, pensando em tanta coisa interessante que apareceu ali, né, naquele diálogo. Do ponto de vista, assim, das comunidades propriamente, então, esse momento, né, de nós nos retirarmos dessa circulação, né, grande nos centros urbanos e, enfim, para todos os lados, produziu esse movimento de uma maior solidariedade. As pessoas, elas se enxergam mais, elas se ouvem mais, né? Então, os indígenas, os povos indígenas têm mais tempo, né, para dialogar, né, para identificar os problemas dentro da comunidade, tentar dar um encaminhamento alternativo para os problemas dentro da comunidade, né? Em muitos lugares, assim, os próprios, eu diria assim, rituais, né, indígenas, né, vêm se fortalecendo, porque agora as pessoas têm mais tempo mesmo para focar nas coisas da comunidade. E assim, essa coisa da produção, né, porque como nós estamos diante de uma situação muito difícil, né, e muitos parentes estão impedidos, né, economicamente, no sentido de que não estão mais circulando nas cidades para comercializar os seus artesanatos, por exemplo, aí esses parentes vão ter que, obviamente, produzir um alimento, né? Uma vez que não é possível arrecadar dinheiro, né, na comercialização de produtos na cidade. E aí os parentes vão se debruçar nos seus territórios para produzir o seu alimento, né? Que é a política de autodeterminação, né? Uma política de autonomia, né? De soberania alimentar. Isso é muito importante. E é muito importante, inclusive, no seguinte sentido, né? Nós temos conquistado, apesar de todas as dificuldades, particularmente dentro desse governo anti-indígena, latifundiário, né? Ruralista, fortemente marcado dentro da política, de todos os poderes, né? Mas nós temos, então, uma situação que é assim, temos alguns territórios, né? Não de acordo com a demanda, né? Com a necessidade, mas muitos territórios indígenas foram demarcados. Eu participei de uma live com o Ailton Krenak e uns parentes no Amapá, organizado pela Universidade Federal do Amapá, e a discussão era exatamente soberania alimentar. E aí a conversa começou assim, sabe? Eu falei com a Ailton Krenak, né, que muitos parentes ali no Amapá estavam sendo contaminados pela Covid, né? E essa contaminação tinha muito a ver com a saída dos parentes das aldeias para ir na cidade do Oiapoque e em outras cidades do Amapá. Aí o Ailton perguntou para mim assim, mas peraí, eles estão indo para a cidade e lá eles pegam essa doença Covid, mas e o território deles? Assim, não, primeiro ele perguntou assim, o que eles vão fazer na cidade? Aí eu falei, eles vão comercializar algumas coisas e comprar alguns produtos em supermercado. E acaba que eles adoecem. Ele falou assim, mas comprar produtos para comer? Poxa, e o território, né? Porque ali no Amapá é um território grande ali de fronteira, né? E em outros lugares ali, todos, né? Terras contínuas. E aí ele falou assim, poxa, por que ao invés de ir na cidade comprar, os nossos parentes não estão produzindo, né, a soberania alimentar? Então, vamos fazer esse diálogo. E aí nós fomos lá fazer essa provocação e os parentes gostaram muito da proposta.
não só gostaram, como disseram assim, olha, mas na verdade, no final das contas, a Covid empurrou a gente para produção mesmo, né, da agrícola, né, e não só agrícola, uma produção de vários tipos internamente, que nos coloca em convergência com a ideia da soberania alimentar. Então, teve, sim, esse lado aí positivo, né? São várias pontas aí que eu diria positivas, né? A soberania alimentar, que foi fortalecida, os rituais sendo fortalecidos, os diálogos, né, das gerações mais novas com os mais velhos, né, acontecendo de maneira mais dinâmica, e essa questão assim dessa proximidade, apesar da distância, né? Então, eu diria que tiveram essas pontas aí que são... Eu fico um pouco com medo de dizer que são pontas positivas, né? Provisoriamente, eu vou dizer que é isso, né? Porque é difícil dizer assim, né, que dentro de uma pandemia tem coisas positivas. Mas eu, enfim, provisoriamente eu penso isso. Eu queria que vocês pudessem compartilhar conosco um pouco como é que avaliam as medidas governamentais, né? Como é que se deu, a gente já, né, sabe da relação problemática e da relação deliberada mesmo, né, de um governo que é de fato anti-indígena, e que como é que isso acontece, né, com os recursos escassos que já haviam, né, com relações problemáticas que já haviam, né, várias instituições dentro da política, né, para a defesa dos povos indígenas, também tem essa marca, né, das instituições evangélicas, enfim. Como é que essas medidas chegaram, se chegaram, né, e como é que vocês avaliam, né, as medidas governamentais frente a essa pandemia nas comunidades, nas aldeias? Parenta Lemira, comece aí. Precisa liberar o microfone. Tá vermelhinho ainda. Vamos ver se deu. Gente, desculpa, eu sou muito atrapalhada, né? É que o pessoal está me chamando, que a Electro acabou de passar para a minha escolinha, né? Então, eu estava aqui conversando com um olho no gato, outro olho no queijo, né? Aí você poderia repetir a pergunta bem resumidinha, só para mim responder, claro, por favor? É das medidas governamentais, né? Como é que elas chegaram, se é que elas chegaram, né? Como é que vocês avaliam aí o que veio, o que conseguiram acessar de recurso e de informação também, né? De medidas aí de cuidado. Então, recursos governamentais que você fala como o tipo apoio para a higiene, essas coisas? Eu não entendi direito. Isso, o que chegou do governo? Assim, chegou informação, chegou medida de proteção, chegou... né, o que chegou, né? Então, governo por parte de quem? Tipo, FUNAI? Sei, porque, tipo assim, a gente é atendido pela CESAI, né? Isso. E temos também pessoas interessadas em ajudar os indígenas, né? Digamos assim, alguns órgãos, algumas ONG, né? Também. E a FUNAI, ela teve o quê? Ajudou 1 ou 2 vezes, eu acho? 3, não lembro. Mas não estou lembrada. Né? Com alimentação, informação. Fizeram cartilhas, né? Na nossa língua para poder estar colocando nas escolas, nos lugares onde o público passava, né? Com mais frequência, para alertar contra como que deve se cuidar, que a máscara é importante, né, nesse momento. E é tipo assim, eu não... Acho que governamentalmente foi isso, assim, não teve tanto. Aqui mesmo não tivemos tanta coisa assim, sabe? Muita interferência do governo em cima disso. Teve um momento até que a gente se sentia sós aqui dentro, né? Como eu falei, a gente se resguardou, né? Aí quando a CESAI a gente não queria deixar entrar mais, depois quando pôde entrar, continuamos os trabalhos, né? E graças a Deus
estamos aí, né? A questão de governo, mais política, assim, eu não sei te dizer muito, né? Eu sou mais da parte interna da aldeia, assim, né? Talvez outra pessoa poderia explicar com mais exatidão, né? Que não é o meu ver nesse momento, né? Assim, eu não saberia te responder, assim, por trás disso, o que que tem, né? Talvez. Olha, Luciana, eu queria fazer uma fala sobre isso, uma fala meio brava, assim, sabe? Eu queria primeiro começar dizendo que o Estado brasileiro e a sociedade como um todo, né, tem uma dívida histórica com os povos indígenas, tem uma reparação a ser feita, porque desde 1500, quando houve uma invasão por aqui, né, a coroa portuguesa, os colonizadores, eles têm provocado uma política de expropriação e de saque, e de genocídio, e de etnocídio, de epistemicídio, e é uma política que não para, né? Então, uma das marcas, né, da história do Brasil é o latifúndio. Então, quando os portugueses chegaram por aqui, eles instalaram um sistema chamado de capitanias hereditárias, né, e que foram doadas, né, terras gigantescas. O Brasil foi doado, né, para grandes fazendeiros. E, ao longo do tempo, essa forma latifundiária foi ganhando outros nomes. Depois virou Seis Marias, né, depois virou sei lá, política cafeeira, né, lá dos coronéis, de tal maneira que hoje está aí, né, é o agronegócio. O agronegócio é pop, como diz a Rede Globo, é tech, né? E é apresentado pela imprensa burguesa, né, o agronegócio, como algo muito bom, muito positivo, que é muito bom para todo mundo, só que isso não é verdade, né? Eu considero que o agronegócio é a continuidade das capitanias da política das capitanias hereditárias, né? É a política latifundiária sendo imposta, né? E aí nós temos, então, uma situação de devastação das florestas, dos rios, em nome de produção de riqueza, de PIB, né? Que não, definitivamente não favorece a população, porque é uma riqueza produzida e concentrada na mão de pouquíssimos senhores, né? Inclusive porque essa produção é mecanizada. Então, o Bernardo Mansano, que é um grande geógrafo da Unesp, ele escreve dizendo que das capitanias hereditárias onde havia o trabalho de escravidão, né, aos dias, né, do agronegócio, onde tem as colheitadeiras movidas por satélite, continua o latifúndio e a exploração do trabalho e a expropriação, né? Então é exatamente isso, né? Eu quero, assim, eu estou falando isso em tom de denúncia e de insatisfação, porque eu considero que o Estado brasileiro está de braços absolutamente cruzados em relação ao genocídio que se mantém em relação aos povos indígenas, né? Dentro de uma pandemia, nós temos assistido pelo Brasil movimentos de reintegração de posse de território dos povos indígenas. Dentro de uma epidemia, no final do ano passado, o governo federal, né, o Supremo Tribunal Federal ameaçou votar o marco temporal, que é uma das coisas mais absurdas da história desse país, né? E aí nós temos aí, dentro de uma pandemia, o avanço da evangelização dentro dos territórios indígenas, né? Esse movimento evangélico que está hoje como política oficial se acha no direito de ser donos da FUNAI e donos da política indigenista no Brasil para ir levar a evangelização para dentro dos povos, para o meio dos povos indígenas. Eu assisti uma denúncia de um parente caiuá, no Mato Grosso do Sul, que está aí na internet, sabe? Era um repórter de um jornal ali local, e aí ele estava entrevistando uma liderança caiuá, e essa liderança dizia assim: olha, estou muito triste, porque os pastores estão indo lá na aldeia dizendo que nós não podemos mais fazer os nossos rituais e que nós não podemos mais pintar o nosso rosto com a tinta vermelha do urucum, porque, olha, eu vou falar exatamente o que ele disse, tá? Porque urucum é bosta do demônio, né? Então não é mais para usarmos isso. O parente diz exatamente isso numa entrevista que ele deu num canal de TV. E os evangélicos estão muito à vontade, sabe? Assim, eu repito que eu não quero pegar ódio, não, mas eu sei que tem muitos cristãos e tem muitos evangélicos muito respeitosos, sabe? Mas uma parte, eu diria que a parte majoritária não é respeitoso, não são pessoas respeitosas, são pessoas fundamentalistas
que ficam apelidando os outros de terroristas, mas eles fazem um terrorismo pior do que qualquer coisa que se pense como terrorismo nesse planeta. Então, assim, o governo federal promoveu algumas políticas, sabe, muito tímidas para os povos indígenas, sendo que muitos povos, grupos e pessoas indígenas não conseguiram acessar uma política que foi aqueles valores lá emergenciais, que não foram só para indígenas, foram valores para os brasileiros como um todo, mas que uma parte muito grande dos indígenas não tiveram acesso porque não conseguiam cumprir as exigências solicitadas ali para fazer cadastramento. Eu estou falando isso porque os meus parentes lá de São Félix do Xingu ligavam para mim e para minha esposa, a Aline Caiapó, deve estar por aí assistindo a gente, e especialmente a Aline tinha que ficar dando assistência o tempo todo para os parentes, né, para orientar, né, dizendo o que tinha que fazer, como tinha que fazer e tal, e no final os parentes diziam, eu não consigo, porque existe tal coisa e a gente não tem, né, um documento tal. Então é isso, né, é uma política de expropriação que não cessa, né, e aí eu queria assim falar de uma radiografia. Olha só, a PIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, criou um site chamado Emergência Indígena. Esse site mantém números assim atualizados, não só números, né, porque as pessoas não são números, né, apenas, elas são muitas informações. Mas vamos lá, sabe, eu quero puxar essa coisa objetiva dos números, porque neste momento são 48 mil pessoas indígenas contaminadas no Brasil. São 953 óbitos indígenas, né? São mais de 160 povos contaminados, envolvidos com a contaminação, né? Isso é muito grave, né? Então, quem tiver interesse, acesse a Emergência Indígena da PIB, ou tem também um outro site trazendo informações assim bem interessante, que é do Instituto Socioambiental. O ISA criou um site chamado covid19.socioambiental.org. Ali tem muita coisa, inclusive muito material que essas organizações têm produzido, né, para esclarecer e informar as populações indígenas sobre a Covid, inclusive nas línguas indígenas. Então, eu quero dizer que quem está promovendo por excelência essa política de informação e de esclarecimento são principalmente os movimentos, sabe? O movimento indígena nas suas várias instâncias, os movimentos indigenistas parceiros, porque o Estado brasileiro está, sabe, de braços cruzados. O Estado brasileiro é negacionista, né? Não só para indígenas, é negacionista como um todo, e o Estado brasileiro é, sobretudo, latifundiário e anti-indígena. É isso. É isso. Eu queria aproveitar para mais uns últimos momentos com vocês, né, para a gente conversar um pouco sobre aspectos culturais de proteção, né, que vocês pudessem compartilhar e ressaltar, né, que saídas, vocês falaram, né, algumas saídas das próprias comunidades, né, para o cuidado e para a proteção, né, nesse verdadeiro abandono do Estado, né, que não podemos, na verdade, chamar de abandono, né, por se fazer parte de um projeto maior, né. Queria que vocês pudessem compartilhar conosco, né, e também outras questões que vocês queiram, né, destacar para a gente ir encaminhando para a finalização do nosso encontro, em relação a essa força, né, da tradição e dos conhecimentos e dos rituais, né, aspectos que vocês queiram destacar e enfatizar, né, que foram e estão sendo, né, importantes nesse momento de pandemia, né, do cuidado da população. Parenta Lenira, você está com a palavra. Tem que liberar de novo esse microfone aí. Gente, desculpa. Ai, meu Deus, até me acostumar com isso vai ser... Não, já me acostumo, né? Então, falando nisso, né, por exemplo, teve muitas coisas que a gente deixou de fazer por conta dessa aglomeração não ser possível, né? Porque o índio, ele gosta de estar aglomerado.
Aqui em casa mesmo, a minha família faz aglomeração, né? A gente come junto, a gente faz as coisas junto. Não tem como não, né, não se aglomerar. E quando a gente se sente mais segura, a gente realmente se aglomera sim para fazer as nossas atividades, né? Que é tão importante. Então, foi tão fortalecedor fazer as coisas junto, né? As crianças aprendem, a gente fica feliz, a gente vai dormir com o dever cumprido, né? Digamos assim. Mas, mesmo assim, há outros momentos que a gente necessita da presença de outras aldeias, né? Principalmente a gente que está numa terra grande, onde tem... Não é muito, mas tem mais de 300 pessoas nessa terra, né? E a gente faz muito evento, né? Em tempos normais, a gente fazia muito evento. Então, a gente está sempre reunido, tanto para esporte, tanto para a nossa casa... Aqui a gente chama de Olguatu, a nossa casa grande, que onde faz os cânticos, os rituais de cura, né? Onde os mais velhos estão presentes. E sempre estivemos reunidos, não só nós, mas com outras aldeias também, por quê? Porque a gente tem parente em todas elas, né? A gente começou com uma, e o mesmo parentesco foi tomando conta dessa terra. Então, em algum momento a gente se reúne, né? Eu tenho irmãs em outras aldeias, minhas filhas são todas aqui, tenho irmãs em várias aldeias, sobrinhos e tudo mais, né? Tios, primos, né? Tias, avós, então a gente está tudo espalhado e faz falta nesse momento. Mas eu penso assim, que a gente está se fortalecendo de dentro, que aumento é importante, porque a gente está se vendo, né? Porque geralmente a gente faz, às vezes, uma coisa para o outro, mas não, nesse momento a gente está fazendo para a gente, e se autoconhecendo de dentro para fora e vendo o quão é importante, o que é mais importante nesse momento, né? O que está sendo importante. Então, eu acho que isso a gente vai levar para a vida. E é um momento triste? Eu me desesperei, falei, pronto, o mundo vai explodir. É agora que o mundo vai acabar, né? Como que vai ser? Não, a gente vendo na televisão aquelas pessoas caindo, a pessoa morria ali, não tinha lugar para enterrar, não tinha não sei o quê. Nossa, eu entrei num desespero, eu falei, o que a gente vai fazer? Né? Eu falei para minha família, eu falei assim, vamos correr para o mato, vamos correr lá para longe, né? Mas, sabe, o desespero era tanto, dava vontade de pegar o povo e falar, vamos sumir daqui, um lugar onde ninguém vê a gente, onde tem um rio, que pelo menos água a gente vai beber, né? Então, foi muito triste no começo. Agora, não. Assim, eu estou mais, como se diz, aberta ao esclarecimento, ao conhecimento, porque essa doença, ela não é uma coisa só, não. É isso, vai ser tratada com isso, e se fazer isso, vai acabar. Não. Ela está se multiplicando cada vez mais e ficando mais forte, né? A gente está vendo essas variantes aí agora, né? Não sei o que vai ser daqui para frente. Mas eu penso assim, que se a gente se ligar de novo com Deus, né, é que nem o nosso parente aí falou, né, o Edson, isso veio para dar uma sacudida na terra, sabe, uma fruta podre que sacode, vai ter que cair cair os bichinhos e quem ficar vai ter que se fortalecer para que aquela fruta ficar boa, que é o planeta Terra. E é nesse momento que a gente não entende por que as pessoas, eu penso assim, por que as pessoas estão indo? Qual o objetivo desse vírus, né? Aonde que a gente pega? Por quê? É no ar? Primeiro só os velhos que ficaram, né, reclusos. E nisso o vírus circulando, multiplicando. Depois, né, foi falando que não, todo mundo tinha que se proteger. Aí agora a vacina veio não para todos, né? E quando a gente sai na rua de máscara, a gente não leva criança, né? E eu observo muito por aí, todo mundo de máscara, lá passeando com o seu filhinho, e a criança não está de máscara. Mas como assim? Só os adultos que precisam se proteger? E será que a criança está imune? Né? E tenho essas dúvidas ainda assim, né? Mas em todo caso, é mais fácil a gente ficar em casa, se cuidar do que é da nossa cultura. Se for o momento certo de Nhanderu, né? Que fala assim, ó, acabou sua missão, vem para cá, né? A gente vai feliz porque a gente está cumprindo o nosso dever, ou tentando cumprir direitinho, né? Aquilo que a gente foi
E é isso que eu falo, vamos fazer nossas coisas, viver um dia após o outro, um dia feliz. Ah, hoje não é dia de se unir as coisas junto, se fortalecer, plantar uma coisa junto, sabe? Desenvolver tudo junto e sonhar junto, né? Que é o que está nos permitindo no momento. Não permite dar um passo maior lá fora, mas se for pensar bem, a nossa vida não é lá fora. Que falta vai fazer eu sair daqui e ir lá para fora, né? Ah, eu estou preso na aldeia. Não tem, não vai fazer falta, né? Então, a gente meio que está pensando agora realmente assim, né? O índio realmente teria que estar isolado, né? Que nem eu falo assim, hoje eu uso óculos, eu preciso. Por quê? Porque eu precisei, noite acordando, né, para me formar e correndo contra o tempo. Hoje não, esse ano não. Eu falei, eu sou uma vice-diretora, né? Mas eu pensei assim, não, peraí, calma, deixa essa poeira baixar, minha poeira baixar. Ela chegar no chão, vamos ver se ela consegue se moldar, né? Se eu tiver que ser moldada de novo para continuar fazendo aquilo que eu faço, Nhanderu que vai saber. Porque eu não tenho mais vontade de correr, mais vontade e nem tanta saúde assim para me preocupar com outras coisas, né, da comunidade que não seja a minha vida. Então, eu penso assim, que esse vírus veio para nos acordar de alguma forma, né? Tantas pessoas ricas e a riqueza delas não compra o que elas precisam, né? Que é o ar para respirar, né? Que é o ar da vida, né? É o ar que alimenta o espírito. Então, eu penso assim, a gente tem tudo, então vamos continuar vivendo a nossa vida, o dia a dia. A gente não sabe o dia de amanhã, para que eu vou correr hoje, guardar um tesouro hoje, amanhã eu morro, ninguém sabe onde está escondido esse tesouro. Vamos construir esse tesouro junto, todo mundo junto, né? Usufruindo ali no dia a dia. E é isso que eu penso, né? E repasso para meus netos, para meus filhos. Todo dia, hoje tem almoço da mãe de novo? Eu falei, todo dia a gente come. Quer comer juntos? Bem, né? A gente todo dia faz uma festa. Né? Tá junto é uma festa. Então, é um dia por vez. Olha só, Quiser... você não concluiu, né, Lini? Continue. Sim, sim. Pode falar. Tá jóia, então. Olha só, eu queria pensar assim, né, que nós, neste momento de pandemia, estamos vivendo assim um auge de desencantamento, né, socioambiental, né? E esse desencantamento, ele assim ganhou muita força numa promessa ali no século XVIII, né? Uma promessa que dizia que o progresso, a razão humana produziria um progresso infinito, e esse progresso infinito, por sua vez, produziria uma felicidade, né, no futuro, numa felicidade geral. Isso no século XVIII. Estamos aqui no século XXI e essas promessas não se cumpriram, né? Porque a felicidade, que seria assim né, assim, lá no final da linha, definitivamente não ocorreu. Ocorreu um progresso, né, tecnocientífico, digamos assim, e muita concentração de riqueza e muita devastação, né, das florestas, dos rios, destruição, né, as pessoas guerreando e as pessoas se odiando. E a felicidade está muito distante, né, definitivamente muito distante. Então, há um desencantamento. Os iluministas diziam que era necessário o ser humano se separar da natureza, né? Inclusive essa separação é muito estranha, né? Porque assim, nós não somos natureza, nós somos seres humanos, homens, né? Como eles diziam, homens e a natureza. O homem, por ser inteligente, ele tem que dominar a natureza e transformá-la em riquezas e benefícios em favor nosso. Nós somos superiores, né? Essa lógica assim bem antropocêntrica, né? E aqui estamos agora no momento, né, chamado de antropoceno, que é exatamente esse momento de uma devastação geral, né, das relações e do ambiente que vivemos. Então, o desencantamento está aí, as pessoas estão angustiadas, a pobreza está escancarada, né, as pessoas estão passando fome, né, e as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais, as pessoas estão morrendo com falta de ar, né, oxigênio, né, fundamental, vital, né,
E aí, então, pô, nós estamos assim numa barbárie, né? Em tempos de barbárie geral, desencantamento geral. É necessário reencantar. Eu sou otimista, eu pinto esse quadro aí de crítica e denúncia até, mas eu sou otimista em apostar que o jogo pode virar, né? E que nós podemos, sim, unir as nossas forças, todos nós, indígenas e não indígenas, os nossos irmãos negros e a população de terreiro e a população quilombola o povo do campo, né? Tem que se reunir, dar as mãos, fazer aliança para reconstruirmos tudo que foi destruído em nome do desenvolvimento, né? Nós temos que produzir uma política de envolvimento, né? Isso é muito importante, né? Reencantar e nos envolver entre nós e o meio que nos rodeia, né? A partir daí estabelecer uma relação de amizade, de um pacto mesmo, de irmandade com os rios, com os igarapés, com as florestas, com as árvores, com os animais, tal. E aí, essa política, né, ela seria, então, uma forma de nós estabelecermos um reencantamento das relações sociais, socioambientais. E aí eu queria dizer que, nesse sentido, os povos indígenas, né, de maneira assim hegemônica, já vem articulando, né, esse movimento desde muito tempo, né, desde séculos, vem vivendo dentro dessa forma aí do encantamento, sabe? Para nós, para os povos indígenas, a terra é sagrada, né? Os espíritos, né, guardiões são sagrados, os espíritos dos guerreiros, nossos ancestrais, né? A vida, ela não pode ser pensada somente, né, no nosso umbigo, a vida é importante em todas as suas dimensões. Nós temos que respeitar isso tudo para então podermos assim reencantar as relações, né? E sairmos desse mundo de angústia, desse mundo de retrocesso, né? E podermos assim vislumbrar um outro mundo, né? Um mundo onde se estabeleçam relações respeitosas, relações de justiça, né? Onde as pessoas possam comer, possam ser felizes, possam trabalhar e possam, né, pertencer, né? Porque é muito grave assim, os povos indígenas não têm o direito de pertencer. Em muitos lugares, né, nós nos identificarmos como indígena, podemos ser vítimas, por exemplo, de um assassinato, né? Em muitos lugares no Brasil, inclusive aqui na região onde eu moro, na região do sul da Bahia, né? Então, é importante que as pessoas respeitem, né, o pertencimento, e os povos indígenas têm disposição, né, para fazer esse movimento de reencantar, de reconstruir tudo que foi destruído em nome do progresso sabe, estabelecer uma outra sociedade. Eu fico feliz, né, no meio de tanta, sabe, desgraça, digamos assim, tem algumas coisas positivas. Então, nós temos visto aí que nos últimos anos a sociedade, a comunidade mundial e os chefes de Estado têm organizado uma série de reuniões mundiais exatamente para repensar isso tudo, né? O progresso, né? O desenvolvimento, né? Repensar as relações socioambientais e os povos indígenas, ainda que timidamente ainda nesse momento, sempre são convidados para participar e para dizer como que nós indígenas conseguimos assim estabelecer relações harmônicas entre nós e o meio, né? Para pensar então essa outra sociedade equilibrada. Isso não pressupõe, não significa dizer que para que haja um reencantamento as pessoas todas passem a ser indígenas, né? Isso aí obviamente que não vai acontecer e nem é essa a ideia. Mas assim eu diria que os povos indígenas têm muito a ensinar para a humanidade. Eu lembro que o Tiramões, José Fernandes, lá do Jaraguá, né, eu vi uma cena muito bonita quando eu trabalhava ali no Centro de Educação, né, Guarani, lá na aldeia. Uma moça da Secretaria de Educação foi fazer uma vistoria na escola. E aí, nesse dia, nós tivemos que organizar tudo diferente, dizer para os meninos que eles não podiam ficar transitando na aldeia, que todo mundo ia ter que ir de sapato, né? Ninguém podia ir descalço, e todo mundo tinha que se sentar, né, naquelas cadeiras duras, e ficar ali sentados, enfileirados, uniformizados, parece coisa de exército, porque as moças iam lá fazer uma vistoria. E elas foram e viram aquilo lá, né, todo mundo enfileirado de sapato, eles acharam muito lindos.
os meninos muito lindos, né? E as meninas, tudo bonito. E uma daquelas moças foi lá atrás, na escola, ver, né, o quintal da escola, e ela se deparou com uma cena que era uma criança de uns 5, 6 anos, passando a mão no barro vermelho e carimbando a parede da escola, né? E ela ficou muito brava, ela gritava, né, e me chamou e falou que era um absurdo aquilo, porque os guaranis são muito sujos, e a parede é suja, e a escola é suja de terra, é muita terra para todo lado, e muita sujeira, blá, blá, blá. O seu José Fernandes chegou calmamente e falou assim, sabe, que ele fala tão pouco, é uma pessoa muito sábia, né, ele gosta de observar, ouvir. Ele falou assim, olha, moça, isso aí não é sujeira, isso é terra. Você tem que aprender a respeitar, né? Porque para nós terra é sagrado, né? É de onde nós viemos e é para onde nós vamos, né? E que, enfim, né? Eu ouvi aquilo e pensei, poxa, meu, e não é uma perspectiva cristã exatamente, é uma perspectiva originária. A terra é sagrada, né? E a humanidade tem que aprender essas lições com os povos indígenas, né? Para que nós possamos assim construir um mundo mais tranquilo no futuro imediato, assim, porque quando nós participávamos eu participei dos primeiros fóruns sociais mundiais lá em Porto Alegre, nós dizíamos assim, outro mundo é possível, né? Fazíamos a crítica ao capitalismo, ao Ocidente, e falávamos que outro mundo era possível, mas sem compromisso com o tempo. Nesse momento, eu diria assim, que outro mundo é possível e necessário para logo, porque daqui a pouco nós vamos voltar para as relações presenciais, e não é possível que depois de tudo isso as pessoas, sabe, voltem assim como se nada tivesse acontecido, né? Então, outro mundo é possível para imediatamente. E aí cabe a nós, então, fazermos essa força e essa união para que isso aconteça. Tá bom, é isso, tá? Obrigado. Edson, minha gratidão assim pela tua generosidade, né? Acho que é um momento assim de muito aprendizado, né, para nós, nos inspirarmos, né, encontrar caminhos, né, para a gente se posicionar de maneira solidária, coletiva, né, tomando aí esse desafio de construção de um novo mundo que também compartilho contigo, precisa ser para logo, né? Então, queria agradecer muito, né, a toda a construção, né, de todos os povos indígenas, né, na manutenção das relações, né, com a natureza, né, na manutenção da preservação do nosso planeta, né, na produção, né, incessante de conhecimento, né, que caminha para essa lógica, né, de solidariedade, de respeito, né, que de fato é a verdadeira lógica democrática e cidadã que a gente diz tanto querer construir, né, mas reduz tanto as possibilidades de efetivar uma vida comum, né, uma vida solidária nesse planeta que nos chacoalha, né, mas que insiste em se manter, mesmo apesar de tanta devastação, né, e tanta violência. Então, queria agradecer imensamente, acho que a gente leva daqui desse encontro muitos elementos, né, para apontar e fazer, né, de baixo para cima aí uma pressão, né, de estabelecimento, né, de soluções que possam ser de fato coerentes, né, com as necessidades e com os apontamentos que os próprios povos indígenas vão apontar. Então, te agradecer muito, te convidar para próximos encontros, né, e que todo mundo tenha aproveitado bastante, né, esse aprendizado para que a gente possa seguir juntos e resistentes na construção desse novo mundo aí que é, sim, possível de ser feito, né? Aueté, Catu. Um abraço para a nossa companheira Lenira, acho que não conseguiu voltar, né? Gratidão a essa possibilidade de estar aqui conosco, e nós seguimos juntos aí com o povo de